18h09 no Timaço da Vale FM. Alô, você que sintoniza 99,9, também nossos canais no YouTube. Obrigado pela companhia. Está chegando a turma do Vale Esportes com mais um programa aqui na rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Vale FM. Juazeiro do Norte mais uma vez comemora e faz a festa com o Cariri da Sorte desse último domingo. E tem ganhadores aqui de Juazeiro no Cariri da Sorte. Confira. Cícero Luciano Leite Silva, do bairro Franciscano Juazeiro do Norte, ganhou no primeiro sorteio R$5.000 em dinheiro. E não para por aí. Maria Aurélia, do bairro Salesiano Juazeiro do Norte, ganhou no Cariri da Sorte R$1.000 em dinheiro. E você pode ser o próximo. Seja você também um feliz ganhador no Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, título de capitalização filantropia premiável. É daqui, é nosso, é do Cariri. Aqui sim, sai prêmios para Juazeiro do Norte e região. Vale Esportes é futebol de primeira. O Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. Teu Alto Posto Casarão 1 em Juazeiro do Norte, Alto Posto Casarão 2 na cidade de Crato, Alto Posto Casarão 3 e 4 em Barbalha. Teu Casarão do Óleo em Juazeiro do Norte, Varejão do Óleo na cidade de Crato e ainda Pousada Casarão do Mar em Tibau, no Rio Grande do Norte. Grupo Casarão, vendendo combustíveis de qualidade para você. A Prefeitura de Juazeiro do Norte não para de trabalhar para que nossa cidade não pare de avançar. Vem com a gente que agora tem muito mais investimento em saúde. Reforma e entrega de PSFs abandonados. Os salários dos médicos contratados foi dobrado. Implantação de 62 equipes de saúde bucal completas. Médicos em todos os PSFs. Agora tem saúde bucal, com mais de 100.000 atendimentos no CEL municipal e unidades de saúde da família. Compra de 520 smartphones para os agentes de saúde, com internet e sistemas em todos os PSFs. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro sai sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento facial. Cliente satisfeito é de Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você tem mais. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan.
gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite pra você ligado no timaço da Vale FM, começando o nosso Vale Esportes. Sextou na 99,9 e nesse clima estamos chegando com as informações esportivas até às 7 da noite. E expectativa no domingo para conhecermos o campeão da Copa do Brasil 2023, Jubão Filho. Boa noite, JF. Boa noite, Marco. Um abraço pra você, saudações a você que nos acompanha pelo timaço da Vale FM, último programa da semana. A expectativa é muito grande, principalmente para as duas torcidas, tanto de São Paulo como de Flamengo, onde no domingo estarão... Essa hora já uma das duas vai estar essa hora comemorando já no próximo domingo. Começou o São Paulo na frente na disputa, venceu por 1-0, mas está indefinido. O jogo a decisão está em aberto, eu posso colocar dessa maneira, porque as duas equipes o Flamengo tem total qualidade para chegar lá, reverter o resultado, levantar o título de campeão, como o São Paulo vai tentar administrar e buscar também um resultado positivo, né? Agora o torcedor do São Paulo, João Filho, tá que não se aguenta de expectativa para esse jogo, muito mais que o torcedor do Flamengo, acredito eu. É claro que quando o seu clube, seja ele qual for, chega na decisão de um grande campeonato como esse, você deseja que ele seja campeão, né? Claro, é muito bom comemorar títulos e o Flamengo tem comemorado bastante nesses últimos 3-4 últimos anos. Agora, para o São Paulo, eu acredito que tem um gosto especial, JF, porque o São Paulo nunca conquistou a Copa do Brasil. Aliás, dos 12 times grandes do futebol brasileiro, os chamados gigantes, né? Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Belo Horizonte e os 2 de Porto Alegre, somente São Paulo e Botafogo não conquistaram ainda a Copa do Brasil. E me ajude aí, eu lembro de uma final do Botafogo na Copa do Brasil contra o Juventude de Caxias do Sul. E o Botafogo perdeu. Que o Juventude foi campeão. O São Paulo, antes dessa final com o Flamengo, já havia chegado em uma outra final de Copa do Brasil? Sim, esse ano que você tá falando aí foi 1999. Isso. Botafogo e Juventude, o Juventude foi campeão. Primeiro jogo lá no Maracanã, né? Exatamente, primeiro jogo 1-0 pro Juventude lá em Caxias do Sul. Foi empate. Segundo jogo 0-0 no Maracanã lotado e o Juventude campeão. No ano seguinte, 2000, tivemos Cruzeiro e São Paulo. Ah, sim, lembro. E o Cruzeiro foi o campeão. Ganhou nos pênaltis o Cruzeiro? A situação era mais... Eu não me lembro bem, para ser bem sério, vou já dar uma pesquisada aqui, mas eu sei que o São Paulo levava vantagem pro segundo jogo. E o Cruzeiro era um time. E o Cruzeiro foi campeão. Naquela época o Cruzeiro tinha um grande time, sem dúvida alguma. O São Paulo também, né? O São Paulo também. Tinha uma formação muito forte, muito intensa. Mas o Cruzeiro acabou sendo campeão, por isso que pro torcedor de São Paulo esse título é tão importante. A questão do ineditismo, São Paulo é um time tricampeão de Libertadores, tricampeão mundial, 6 vezes campeão brasileiro, mas que não tem Copa do Brasil. Então seria essa uma taça importantíssima, inédita. Com certeza. E tem mais, João Filho, há quanto tempo o São Paulo não ganha uma grande competição? Um título de expressão, Faz tempo. Andou ganhando o Campeonato Paulista há 3 anos atrás. Foi em 2020? 2021. São Paulo foi campeão. Ganhou o Palmeiras, foi? Foi 21? Os 2 últimos, quem ganhou foi o Palmeiras, mas 21 foi o São Paulo contra o Palmeiras. Então, Mas antes disso, há muito tempo que o São Paulo tá na fila. Pois e assim, o Campeonato Estadual hoje já não é tão valorizado. É um torneio importante, mas não é como Copa do Brasil, Brasileiro, muito menos Libertadores. Então, o pessoal do São Paulo tá numa expectativa muito grande, mas, como você bem disse,
tá bem encaminhado pro São Paulo ser campeão, porém ainda não tá decidido. Não. Tem que ter o segundo jogo, né, JF? Tem que jogar a segunda partida. E cá pra nós, Marco Valério, um ano de 2023 que o torcedor do Flamengo esperava ser um ano maravilhoso. Esperava o Flamengo estar na final de um Mundial de Clubes contra um gigante do futebol europeu que é o Real Madrid. O Flamengo caiu na semifinal, perdeu a Recopa Sul-Americana, perdeu a Copa dos Campeões, foi eliminado precocemente da Taça Libertadores. Perdeu até o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara, João Perdeu o Filho. Guanabara, perdeu o Campeonato Carioca. No Campeonato Brasileiro tá muito difícil. Tá difícil de chegar no Botafogo. A esperança é fazer 2 gols do São Paulo. É né? a única esperança do torcedor do Flamengo. Ou então levar para os pênaltis. Dizem que o Rossi, novo titular do gol do Flamengo, é muito bom. Será que ele vai ser mantido pro jogo contra o São Paulo? Acredito que sim, porque o Matheus... Até porque na hora do vamos ver, ele não tem correspondido. O Rossi estreou contra o Goiás, mas não foi exigido, né? Mas concordo com você. Mas o é um Rossi goleiro mais experiente. É um goleiro mais experiente. Quantos anos de Boca Juniors tem o Rossi? Sinceramente, eu acredito que ele deve ser titular. Mas, Marco, ainda falando de Flamengo, de minha parte para encerrar, já surgiu hoje uma notícia, uma especulação de que Bernardinho, técnico campeão com a seleção brasileira de vôlei masculino, hoje ele trabalha no vôlei do Flamengo, no vôlei masculino. A informação é que o Bernardinho se colocou à disposição para colaborar com o futebol do Flamengo, isso para 2024. Só se for alguma coisa em termos de gestão do futebol, né? Na parte de gestão, muita gente tava... será que o Bernardinho daria certo como treinador de futebol do Flamengo? Não, aí tão de brincadeira já. Porque... Cada macaco no seu galho, né? Assim, né? Cada qual no seu quadrado, né? Assim o ditado. O cara é um vencedor no voleibol, mas no futebol, sinceramente, porque, Marco, independente do resultado, se for campeão ou não, o Flamengo terá um novo treinador para 2024. É verdade. O São Paulo, na minha opinião, ele não fica. E tome dinheiro no Flamengo pra pagar treinador demitido, né? É mais um. Mais um. Enfim, vamos aguardar. Deixa a bola rolar. Logo mais tem os palpites, né? Sim, teremos palpites, porque hoje tem Campeonato Brasileiro, jogo importante. Corinthians que tá a 3 pontos da zona do rebaixamento contra o líder Botafogo que vem de derrota. E a gente vai palpitar daqui a pouco a respeito desta partida. Tudo isso 18h22. A hora em nome de Novo Rio Veículos. Sim, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Bom, vamos falar do ESC Pré-Vestibular e Cursos. Enriqueça o seu currículo, aumente suas chances de ser admitido, fazendo os cursos de qualificação profissional do ESC Cursos. Você sabia que uma grande empresa de call center que atua em Juazeiro irá abrir até 3.000 novas vagas de emprego? Cursos como telemarketing, atendimento ao cliente, técnica de vendas, crédito e cobrança e muitos outros você encontra no site do ESC por um preço que cabe no seu bolso. Acesse esccursos.com.br. Informações no 3571-3487 ou pelo WhatsApp do ESC 999822476. Eu falei do ESC Cursos. A gente fala também aqui no timaço da Juá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados. Os solados Anabela, os solados blocos, os solados para papetes, com cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Juá Solados, os conhecidos solados do Ribamar, na Rua da Independência, número 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro. WhatsApp 998554193. Lembrando nossos canais no YouTube, oferecimento de pizzaria e hamburgueria Oval. Hoje, sexta-feira, combina com aquela pizza gostosa da pizzaria Oval. Tem também esfirras, lasanhas e beirutes. Peça sua, ligando para 988429514 é o WhatsApp da pizzaria e hamburgueria Oval. Deixe-me falar também que chegou o Mega Prêmio, com um verdadeiro show de prêmios todos os dias pra você. Você pode fazer a sua aposta, sorteios 24 horas por dia, com vários prêmios e haja emoção. Faça o seu cadastro e ganhe R$10 de bônus. Mais informações pelo www.megapremio.com. Tem também o Instagram, conheça mais, @megapremio.oficial. E aí, você tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução.
Faça seu orçamento sem compromisso, condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Você vai pagar aí bem menos quando você tem o trabalho da Gênese Solar na sua casa, no seu comércio, na sua indústria. Entra em contato com o Luciano Carvalho, ele vai lhe explicar tudo. É só você chamar no zap 981237956. Gênese Solar, também atendendo no estacionamento do Cariri Shopping. Um abraço pro meu grande amigo Luciano Carvalho, torcedor do Icasa e também do Clube de Regatas Vasco da Gama. Rapaz, o Vasco ontem atropelou o Coritiba, né, rapaz? Jogou como time grande que é o Vasco. Como time grande que é. E a volta do torcedor a São Januário vai fazer a diferença para o Vasco. Luquinha ficou feliz. Ficou feliz, Luquinha? Ficou feliz. Rapaz, e aquele atacante que o Vasco trouxe, o argentino, como é que é o nome dele? Verratti. O Bibi, né? É fã do Verratti. E o argentino lá, o ex-jogador, como é que é o nome do treinador do Vasco? Ramon Dias. Chegou e tá mostrando um belo trabalho. Ramon Dias foi o técnico que treinou aquele time que eliminou o Flamengo. Ele é ex-treinador do Al-Hilal, né? Do Mundial. Do Al-Hilal da Arábia Saudita, né? E ele teve uma época que veio pro Brasil pra treinar o Botafogo. Acho que é uns 2-3 anos atrás. Acabou não dando muito certo. O Botafogo não era SAF ainda. Ele nem chegou a treinar. Ele foi anunciado. Deu entrevista como treinador, mas apresentou um problema de saúde. O filho dele veio na frente. Passou aqui umas 2-3 partidas com a comissão fixa lá, dando alguma colaboração enquanto o pai assumia, só que ele acabou desistindo de vir pro Botafogo por questões de saúde, mas olha, tá recuperando o Vasco e eu acho que já nessa tocada o Vasco sai da zona de rebaixamento. Dois pontos pra sair. E ainda vai classificar pra Sul-Americana, viu? Tem muito. Eu acredito nisso. Vou já conferir em qual rodada estamos no Campeonato Brasileiro. O Vasco tá numa crescente e, sem dúvida, está fazendo a diferença para o seu torcedor. Bom, daqui a pouco a gente fala mais do futebol no cenário nacional, do oferecimento do Motel Imperial. Está com novos apartamentos e muito mais aconchegante para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Motel Imperial reúne para você conforto, higiene, qualidade, segurança, total discrição no atendimento. Tem o Instagram, conheça um pouco mais, @Motel Imperial Oficial, na rua Engenheiro José Walter, 280, no bairro Antônio Vieira. A direção é dele, do nosso querido amigo, a grande desportista, o André Lemos. André Lemos, que tem um trabalho bem destacado aqui no nosso esporte, né? Sim. E colaborou demais e ajuda até hoje o time do Guarani. O pessoal lá do CT do Guarani sabe do trabalho dele e ele continua apoiando o Leão do Mercado, enfim, o nosso esporte, tanto amador como profissional. Um abraço pro André Lemos, grande desportista. Abração também pro meu amigo Jesualdo Borges, tá lá no Barro, rapaz, grande Jesualdo. Terra do nosso querido Jader, técnico aqui da emissora. Abraço pra você, Jesualdo, muita paz, muita alegria, muita tranquilidade pra toda a família, tá bom, meu irmão? Grande abraço. A gente fala também aqui no Timaço para você que trabalha no setor de semi-joias. A Dourados banha mercadorias em ouro, prata e níquel com excelente qualidade. Mas se você quer iniciar o seu próprio negócio, temos também mercadorias de qualidade com o melhor preço do mercado. Também compramos a sua mercadoria para desplacar e pagamos à vista. Não perca tempo. Venha nos conhecer e faça um excelente negócio. A Dourados fica na rua Professora Ivani Feitosa, número 9, WhatsApp 999933031. Tem um Instagram, @DouradosJoias com 2 S's no final. Bom, vamos falar também do Cariri da Sorte. No prêmio principal do próximo domingo, Fiat Mobi 0 km. Um carro pensado para você aí usar no dia a dia, um carro econômico no consumo de combustível, um carro muito versátil, compacto, fácil de estacionar, para você que usa no dia a dia, para trabalhar, para realizar aí os seus negócios. É um excelente veículo. Então o Cariri da Sorte pensou nisso para você. E você pode ganhar um Fiat Mobi
com R$5. É isso mesmo. Sério? Isso é o troquinho do pão, Pelo da amor farmácia, de da Deus. padaria. Com R$5 você compra o Cariri da Sorte. Lembrando que tem R$3.000 do primeiro ao terceiro prêmio do Giro da Sorte, 10 rodadas e R$500. Tudo isso com dupla chance. E um detalhe, hein? Quem é que ganha no Cariri da Sorte? É quem é da nossa região. Os prêmios saem para Juazeiro, para Crato, Barbalha, para as cidades do Cariri, não é lá para Fortaleza, Você não. concorre aqui, pessoal de Juazeiro, Crato, Barbalha. É coisa nossa, é do coisa Cariri. nossa, é do Cariri, é o Então, Cariri da Sorte. compre já o seu Cariri da Sorte. Você pode realizar o sonho do carro 0 km com apenas R$5. A gente fala também aqui no Timaço da Vale pra você do Crato, a Glam Moda, uma loja maravilhosa que chegou e tá fazendo a diferença com tudo em bolsas e sandálias femininas, assim como também cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares, os melhores preços do comércio da cidade do Crato, para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A sensação do comércio do Crato fica no Mandacaru Center, meu amigo, na rua Miguel Lima Verde, número 494 do centro, no centro da cidade do Crato, onde você terá um atendimento maravilhoso. Então não perca tempo não, visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Rapaz, Júnior Pitombeira tá ouvindo a gente, ó. Grande abraço pro Júnior. E ele mandou aqui a figurinha do time que ele torce. Olha aí, rapaz. No Rio de Janeiro, né? Vascão da Gama. Porque é assim, Júnior Pitombeira, pelo que eu saiba, ele é Vasco no Rio de Janeiro. Sim. É São Paulo em São Paulo. Aqui no Ceará é Ferroviário. Aqui no Ceará é Ferroviário. Em Juazeiro é Guarani. Sim. E ainda tem outro time que ele toca. Sim, é o Sport. No Pernambuco. Lá do Recife. Muito bem. É quase um Quilmer de Campos, viu? Tá certo, então. Campeão, já foi campeão esse ano com o Ferroviário. O Vasco tá saindo da zona do rebaixamento. Pode ser campeão com São Paulo. Pode ser campeão domingo com o São Paulo domingo. Vou torcer pro seu time, viu, Tá Júnior? certo. Um abraço pro Júnior do Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. Ah, meu amigo, Cariri da Sorte a cada semana com prêmios maravilhosos pra você. A gente fala também, Marco, da Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Você vai escolher qualidade, preço, satisfação. A Alfa Vidros tem tudo isso pra você. Cortinas de vidros, box, espelhos, esquadrias, na Avenida Plácido Aderal do Castelo, número 320, WhatsApp 998125851. Vamos falar também da Grage Veículos, a melhor opção para você adquirir seu carro seminovo. A Grage Veículos realiza o seu sonho há mais de 2 décadas. Tem tradição e credibilidade. Sabe por quê? Todos os carros na Grage Veículos têm documentação quente, ou seja, não tem problema de documentação. Pode comprar sem medo. Outro detalhe, na Grage Veículos, você só encontra veículos revisados. Maravilha. A Grage Veículos compra o veículo da pessoa, manda fazer uma revisão geral mesmo, para entregar o carro com procedência, qualidade, revisado. Você compra o carro e não se preocupa com nada. É assim o lema da Grage Veículos para você. E na hora da troca, a melhor avaliação do seu usado é na Grage Veículos. Faça negócio com pessoas honestas. Grage Veículos, financiando também o seu carro com as menores taxas. Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos. Informações no Instagram. E aí você já confere os modelos disponíveis no @Grage Veículos. Quem também tá com a gente aqui no Timaço é a Jal Presentes. É completa pra você, uma loja maravilhosa. Dia das Crianças tá chegando. Presente para o seu filho, pra sua filha. Passa na Jal, na Clóvis B, Filacqua 536, no meio do quarteirão. Pensou presentes? Jal Presentes. Daqui a pouco tem a Luísio Vilar dentro do nosso Vale Esportes, em nome de Só Fumê Service. Película de alta performance, revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. É na Só Fumê, Rua José Marrocos 408, WhatsApp 988054899. Ô meu amigo Edilson, vou torcer pro seu Corinthians hoje, pra ver se ajuda nós.
Ih, rapaz. Tá complicado, tá, Daqui a pouco eu dou o meu palpite a respeito desse jogo. Bom, a gente fala também aqui no Timaço da Vale FM da Madeireira Beira Rio. Para você que tá construindo, reformando, passa na Madeireira Beira Rio, muito mais que madeira. Meu amigo, entrega na sua obra madeiras direto do Pará. Tudo em até 10 vezes para você comprar e pagar no seu cartão de crédito. Rodovia Juazeiro Barbalha, WhatsApp 998401976. Tem também o número fixo 3512-5007. Manda aqui um abraço pro Alfredo Benício, ligado no Vale Esportes, grande torcedor da equipe do Flamengo. Ele é grande assim na torcida, mas é bem pequenininho, né? É no tamanho do Bibi, o Alfredo. Assim como o Isaac tá ouvindo a gente lá em Portugal. Isaac é gente boa demais. Não fale mal de Isaac não, que o homem é lutador. O Isaac, a amizade com o Isaac é antiga. Amizade, irmandade, é uma pessoa que eu tenho muito, muito carinho, muito respeito. Bom, abraço pelo time errado, vai fazer o quê, né? Rapaz. Alô, Isaac, que beleza. O que o Mer de Campos vai ser ao vivo hoje, JF? Rapaz, vamos já verificar. Ainda não, né? Vamos não sabe não que ele talvez esteja viajando, ninguém sabe. Vamos conferir, viu, Isaac? Ver se dá certo aqui. Vamos planejar. Isaac, pra quem não sabe, é neto de um grande homem do rádio que marcou o rádio da região do Cariri. Seu João Barbosa. Seu João Batista de Menezes Barbosa. Seu João Barbosa. Filho do meu amigo Zé Hugo. Exatamente, da sobrinho Márcia, do Joca. Sobrinho do Joca. Filho de Dona Márcia. Que há muito tempo está em terras lusitanas, lá em Portugal. É vizinho do Abel Ferreira lá em Bidias. Eu acho que ele torce pelo Penafiel lá em Portugal. Eu acho que ele tá torcendo pro Penafiel. Ou então pelo Belenenses. Pode ser, né? Assim? Bora chamar a Luiz Vilar? Bora. A hora ultimato. 18h35, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet na região do Cariri. Você tava com saudade dele, ele veio. Bibi, vai participar já. E a Luiz tá aqui. A Luiz tá aí? Tá. Eu quero saber se a Luiz hoje foi treinar os bíceps. Ainda vou. Vixe, você tá vendo que não sou eu. O homem é focado, né, quem rapaz? Tá perguntando não sou eu. Aliás, eu nunca perguntei isso nesse programa. Mas eu pergunto na sua intenção, que eu sei que você fica encabulado, aí como eu sou desencabulado, aí eu pergunto mesmo. E aí, Aloysio Vilar, o Verdão do Cariri. Essa semana o foco foi nas categorias de base e na Cariri Cup. Como é que tá o Verdão? Aliás, o Verdinho, já que é a garotada. Aloysio, boa noite. Boa noite, Marco Valério, João Filho, boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. A gente chega nesta sexta com os destaques do Verdinho. Pois é, as categorias de base do Icasa são destaque nesta semana. Aliás, desde que foi finalizada a Taça Fares Lopes, que a gente foca aqui nas categorias de base da equipe casiana. Só que nesta semana estamos tendo a realização da Cariri Cup, que é uma competição de base que tem por objetivo revelar atletas. Afinal, são 28 clubes, não apenas do Ceará, mas de outros estados, de outras regiões, que estão aí para serem analisados por olheiros, scouts de grandes clubes do Brasil. Mas olha, Marco, hoje tivemos o Icasa Sub-17 em campo pela manhã e a equipe não teve dificuldades para passar do Barbalha, goleou por 4-0. Pois é, chega aí nas semifinais da Cariri Cup, no caso da categoria Sub-17, a equipe casiana após essa goleada por 4-0. O Sub-20, porém, não teve a mesma sorte. Entrou em campo agora à tarde, lá em Barbalha, no estádio Naldão, e foi derrotado para o Juazeiro por 2-1. Pois é, com isso, o Sub-20 da equipe casiana dá adeus à competição. Lembrando que no caso do Sub-20, Marco e JF, já estávamos aí nas semifinais. O Sub-20 terá aí na grande final o Atlético Cariuense, lá de Cariús, contra o Juazeiro, que foi o adversário do Icasa hoje à tarde. Já o Icasa Sub-17 ainda volta a campo pelas semifinais, que acontecem amanhã, com o adversário ainda a ser definido. A gente aguarda ainda a atualização, já que essa competição acontece assim, de forma frenética. Começou na terça e termina no domingo, jogos todos os dias, e o Sub-17 amanhã deve voltar a campo agora pelas semifinais da Cariri Cup. A gente, claro, fica aqui na torcida para que o Sub-17 consiga mais um título, né? 2 semanas atrás, a equipe foi campeã do campeonato da Liege e agora está aí disputando a Cariri Cup com grandes chances de chegar mais uma vez à grande final, que é uma grande oportunidade, uma grande vitrine para esses atletas da equipe casiana que trabalham ali sol a sol,
Literalmente, viu, Marco? 1h da tarde é o horário dos trabalhos do Sub-17, de segunda a sexta lá no Esses meninos vão pegar uma insolação nesse calor tão grande, nesse sol tão forte, rapaz. Pois é, rapaz. Horário... Pra que esse horário, homem? Pois é, esse horário, inicialmente, Marco, é porque o profissional utilizava o campo do Praxidão ali por volta das 3h30, 4 da tarde. Era o horário que iniciavam os treinos do profissional. E aí o Sub-17 começava 1h, terminava às 2h, e aí o Sub-20 pegava ali de 2 às 3 para entregar pro profissional. Depois que acabou, a gente não entende por que não mudou, né? Continuaram aí trabalhando 1h da tarde, no caso o Sub-17, e na sequência o Sub-20. Enfim, aguentam, né, o rojão. No Sub-17 aí na Cariri Cup, eles estão jogando às 10 da manhã. Que eu até considero um pouco pior, Marco, porque pega ali 11 da manhã, 11h30 mais ou menos, tá terminando essa partida. Enfim, aquele calor, aquele pico do sol, mas jovens, né, 16, 17 anos, ainda tem uma resistência bem maior. Enfim, Marco, esses foram os resultados, portanto, aí do Sub-17 e do Sub-20 hoje pela Cariri Cup. A gente saindo um pouco das categorias de base, Aloysio, com a informação que até mesmo você trouxe aqui no programa, que o Flávio Araújo, que foi o treinador da equipe na Taça Fares Lopes, o Flávio já tem uma nova equipe para trabalhar na próxima temporada, que será o Altos do Piauí. O Flávio está acertado com o Altos, tem uma experiência muito grande lá no futebol piauiense. Significa dizer que o Icasa já deve, em um futuro muito breve, aí, começar a procurar um novo nome para comandar o time no ano que vem, né, Luiz? É verdade, não existe mais a possibilidade do Flávio voltar ao Icasa, afinal, o trabalho com o Altos começa em dezembro e o Icasa já deve começar a se preparar para a Série B em janeiro. Inclusive, ontem tivemos uma informação importante, JF Marco, na entrevista do presidente da Federação, Mauro Carmélio, ao nosso programa. Ele destacava que, novamente, a Série B vai começar em fevereiro. Ao que tudo indica, vai começar em fevereiro, porque os clubes tiveram aí muita economia na contratação dos elencos. Então, não dá para acreditar que o Flávio vai ser demitido no primeiro mês de trabalho, né, para voltar pro Icasa. Então, sim, a equipe icasiana trabalha já com outros nomes. Claro, não vai chegar a público, a imprensa, para revelar quem seria esse nome ou quais seriam os nomes que estão sendo analisados. Mas o que a gente pode observar, JF, é que um dos últimos treinadores poderá retornar. Eu até apostaria minhas fichas numa possível volta de Leandro Campos ao Icasa. Pois é, rapaz, o Leandro Campos, que esteve aqui ano passado e fez um grande trabalho diante das condições que teve. Não apenas na Série D, mas também na Taça Fares Lopes. Ele teve pouquíssimo tempo para trabalhar, apenas 2 semanas. Se você recordar, JF, ano passado, o Icasa começou a competição com a conta do chá, como a gente costuma chamar. Só tinha 11 atletas lá. E mesmo assim a equipe chegou à condição de estar ali por uma vitória do título, né? Infelizmente não conseguiu, mas esteve muito próximo disso e começando de uma forma bem desorganizada. Então Leandro foi um herói, eu diria, com as condições que teve para trabalhar ano passado. Quem sabe, né? É um nome que me agrada, é um nome que a gente sabe que agrada bastante também o Fabiano Rodrigues. Então, caso ele esteja livre no mercado, por que não consultá-lo para retornar ao Icasa no ano que vem, né, JF? Aliás, eu soube, viu, João Filho e Aloysio, já que vocês tocaram nesse assunto de treinador, que o Leandro Campos, ele é uma espécie de ídolo do Fabiano Rodrigues. Fabiano faz rasgados elogios ao método do trabalho, até o comportamento, né, fora das 4 linhas. Diz que aprendeu muito com o Leandro Campos. Desses técnicos que trabalharam no Icasa, em que o Fabiano esteve participando também desse momento, sem sombra de dúvidas, pelas palavras do Fabiano Rodrigues, é o técnico preferido, e se ele tiver realmente a oportunidade de indicar alguém, e a gente sabe que o Fabiano tem muito prestígio com o presidente Aloysio Gregório, certamente o nome do Leandro será citado. E até onde a gente sabe, Marco, o Leandro tá livre no mercado. O último clube dele foi o 4 de julho, lá do Piauí. Ele encerrou a participação lá no Campeonato Piauiense em março. Então, de lá pra cá, não sabemos de outro contrato do Leandro Campos. Então, estaria livre no mercado. Por que não consultá-lo, né? Um trabalho realmente muito bacana.
era um homem de poucas palavras, mas a gente observava, Marco, ali no dia a dia, que era um treinador rígido, que exigia bastante do seu elenco, que fazia um trabalho realmente muito organizado, sério e queria realmente vencer a todo custo, né? Um cara assim, realmente diferenciado. Eu acho que quem... Aloysio, eu acho que quem, assim, decepcionou pra caramba mesmo foi o Aloysio, aliás, o Marcelo Vilar, né? O Marcelo, que tem até bons trabalhos na sua trajetória, inclusive no próprio Icasa, em décadas passadas, mas ele foi, sabe, muito mal, no meu modo de ver, no campeonato cearense desse ano. Em momento algum conseguiu mostrar um padrão de jogo com qualidade desse time do Icasa, né? Algumas escalações contestadas. O time não desenvolveu um bom futebol, né? Apesar de ter bons jogadores no seu elenco. Eu acho que o Marcelo, infelizmente, pro torcedor do Icasa, ele não foi feliz no trabalho do início do ano do Verdão do Cariri. É verdade, nem o Flávio Araújo, né? Agora na Fares Lopes também, ele que teve a possibilidade de montar o elenco e acabou montando o elenco bem abaixo do que era esperado. A equipe não conseguiu render, foi bem decepcionante realmente essa última passagem do Flávio Araújo pelo Icasa. Enfim, não dá pra gente elogiar nenhum trabalho desse ano, né? Ano passado ainda tivemos ali um início de trabalho bacana, mas também não chegou a lugar nenhum. O que a gente quer ver é resultados, que o Icasa retorne à Série A do Campeonato Cearense, porque só assim vai poder sonhar com algo maior, né? A nível nacional. E para isso a equipe tem que trabalhar de agora, Marco. Não pode perder tempo. Estamos aí no dia 22 de setembro, mas se engana quem pensa que tá longe. Em janeiro a equipe já tem que estar em campo trabalhando, já tem que iniciar a pré-temporada, ou seja, em dezembro já temos que estar aí anunciando nomes de jogadores. E que, o técnico já tem que estar definido, viu, JF? E que o Fabiano não nos surpreenda e que possa ter... A gente tá falando aqui do Leandro Campos, que, como bem o Marco disse, tem um ótimo relacionamento com o Fabiano, que é diretor de futebol do Icasa. Vai que o Fabiano, numa dessas, surpreende a gente e apresenta um nome completamente fora do que a gente conhece, né? É verdade, Pode JF. ser, né? Pode ser também, faz Pode parte, fugir, né? de tudo aí, né? Pode fugir de tudo que a gente tá falando aqui, do Leandro. Os outros não. Marcelo, eu acredito que não volte. O Flávio também não. Quem sabe até o Fabiano possa... Sidney também não, né? Não, esse aí é que não falta. Pelo amor, esse aí... Principalmente se depender do Fabiano, né? É verdade. Nenhum desses volta, a verdade é essa. Agora sim, ó, veja só, ele tá falando 4 nomes e treinadores que tem uma certa experiência, né? Não é nenhum Zé Doidinho do futebol, são 4 treinadores experientes que já tiveram bons trabalhos. O Icasa precisa investir no seu elenco. O Icasa tem uma torcida maravilhosa, uma história brilhante, mas só a camisa ajuda a ganhar jogo, sim, ajuda. Mas só camisa não resolve, não. Tem que ter um elenco de qualidade. Então, não adianta só trazer um treinador renomado. Se puder trazer um treinador experiente, renomado, ótimo, beleza. Mas só ele não vai resolver. A produção, tem que ter material humano para isso. A produção me disse outro nome aqui que não foi citado nessa conversa que a gente está tendo, Raimundo Wagner. Que deixou recentemente o Floresta, né? Deixou recentemente. Mas não é do Guarani já? Ou em casa já daria uma rasteira no Guarani? Aí, por enquanto, até onde eu sei, ele tá livre no mercado, o Raimundo Wagner. Também, até onde eu sei, ele tá livre aí no mercado. Mas tem gente conversando com ele já, é que eu não posso dizer agora, pra não atrapalhar, mas eu sei que já tem clube conversando com o Raimundinho. O salário do Raimundinho também não é essa... o Raimundinho, ele tá acostumado a ganhar uma graninha boa, então ele não vem pra cá pra ganhar micharia não, viu? É verdade. Agora, mas com todo respeito, chega a ser mais barato que o Flávio, chega a ser mais barato que Marcelo Vilar. Talvez não. Talvez não, JF. Eu acho que não, talvez inclusive, não. JF. Até pelo porque, que eu fiquei sabendo aí não, viu? Flávio Araújo, quando acertou agora, ele acertou um valor X, um pacote pra fazer a Fares Lopes. Com o Raimundinho não seria assim. O clube que quiser contratar o Raimundinho, ele quer fazer um trabalho pelo menos a médio prazo. Então, não é aquela coisa, vamos contratar aqui para 2 meses de campeonato. Não, ele quer dar uma sequência nas competições que o clube terá pela frente, desenvolver até a revelação de atletas. Essa é a característica do Raimundo Wagner. Que infelizmente não conseguiu se firmar aqui, né?
quis o destino que pela sua competência e pela sua qualidade, ele fosse ser reconhecido fora aqui da região, né? Um treinador que tá livre aí no mercado também, JF, a gente pode citar, é o Lamar, né? Lamar tava no Caucaia, deixou a equipe, tá livre no mercado. Já foi multicampeão pela equipe do Guarani, mas quem sabe numa dessas. O Washington deve ter renovado com o Iguatu para a próxima temporada já, né? Também. E o Washington tem uma questão com o Icasa, né? Na justiça. Infelizmente, após aquele campeonato de 2020, o Washington foi um dos que acabou acionando o Icasa judicialmente, JF. Não tem uma boa relação com o clube por conta disso. Mas quem sabe, né? Tudo pode ser negociado, conversado. Só acho um pouco mais complicada essa situação do Washington por conta do campeonato que acabou rendendo no acesso e no título do Icasa 2020. Mas o Lamar seria uma aposta também aí, já que nunca trabalhou na equipe casiana. Valeu, Aloysio. Obrigado pelas informações, hein? Tá aí o Verdão do Cariri pra fechar a semana. Segunda-feira tem muito mais, não é assim? É isso aí, Marco JF. Eu volto segunda-feira com mais destaques do Verdão aqui no Vale Você conhece o nosso querido Fabiano Rodrigues, ele deve estar escutando o programa ou não, mas vai chegar nele. Ele escuta os nomes e pode trazer uma outra situação completamente diferente. E rindo da gente. Mas que ele é doido pelo Leandro Campos. Viu? Abraço, Fabinho. Eu acho que se tivesse o Fabiano Futebol Clube, o treinador seria o Leandro Campos. Seria o Leandro Campos. Tá certo. Valeu, Aloysio. Um abraço, hein? Valeu, Marco, um abraço. Um abraço, meu irmão. Tudo isso em nome de Joá Solados, produzindo os mais diversos modelos de solados, Anabela, blocos, solados para papetes, cores e modelos variados, trabalhando com material de excelente qualidade. Os conhecidos solados do seu Ribamar. Joá Solados, Rua da Independência 221, entre as ruas Senhora Santana e São Pedro, telefone 9855 4193. Daqui a pouco tem notícias do Guarani. Daqui a pouquinho também tem o noticiário do Racha do Paulo. Com ele, Bibi. Noticiário Boi chegou, mas Boi, hoje você não tem vez no programa. Boi caiu? Não. Caiu. Caiu sim. Bibi já tá aqui pra ser o repórter do Racha do Paulo. Os palpites, Boi pode participar dos palpites, velho. Não escale Boi, não. Fique na sua, rapaz. Aliás, mandar um abraço pro meu amigo Luiz Gaúcho, pessoal que tá organizando a festa, né? Farroupilha. Amanhã tem o Grenal, né, dos gaúchos, é uma grande colônia gaúcha que mora no Cariri. Sim. Então os gaúchos mais os convidados nesse Grenal amanhã lá no Clube dos Comerciários. Se você fosse atuar, Marco Valério, você gostaria de atuar por qual das equipes? Grêmio ou Internacional? Há bastante tempo eu não jogo, que eu tenho um problema de ligamento, né? Por isso que eu coloquei, se você fosse atuar. O problema do Dudu do Palmeiras é o mesmo meu, né? Então, só que ele fez a cirurgia, eu não fiz ainda, né? Mas eu sei, poderia jogar de qualquer lado, tem amigos de todos os lados, né? Muito bem. Eu acho a camisa do Grêmio mais bonita, mas isso aí é outra história, tá bom? A gente volta já, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais aqui no Timaço da Vale F. E Anderson Luiz, não vai chamar ele não? Eu pensei que isso ia pro intervalo agora, então vamos lá. Anderson Luiz tem prioridade. Anderson Luiz, por favor. Deixa eu só dizer que ele tá aqui em nome de produtos Panebon Pão Nosso. Sim. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem ali integral, Panebon Pão Nosso e a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Agora, JF, você que é bom de memória, se eu quiser pedir um baleia burger, o que é que eu faço? Fácil demais, você vai mandar o WhatsApp para o 988380548. Repita. 988380548, vai confirmar o seu pedido, ou então dá um pulinho lá na pracinha do Pio 12, pode receber em casa Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço do Cariri. Tá certo. Baleia Burger é uma delícia de hambúrguer. Notícias do Guarani, aqui no Vale Esportes. Fala, Anso. Boa noite para você, Marco. Boa noite, João Filho. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. O Guarani agora está correndo atrás de resolver as questões internas. E uma dessas questões é quem vai assumir a base do rubro-negro juazeirense. A gente tinha meio que definido o nome do Carlos Miranda para assumir essa base, porém não chegou a um acordo
direto com a diretoria do Guarani. Por que Miranda não aceitou esse convite, rapaz? Teve alguns detalhes que não foram aceitos pela diretoria do Guarani e também pelo Carlos Miranda e não chegaram nesse denominador comum. Hoje o Guarani corre atrás de um nome para poder assumir a base do rubro-negro. Existem algumas situações, como por exemplo o Ronaldo Angelim, é um cara que quer apoiar bastante essa questão dessa base do Guarani. O Gilson não pôde assumir por questões pessoais, não vai poder assumir a base por questões pessoais, mas é um cara que também pode apoiar, porém falta um nome, uma pessoa para ficar encarregado de fazer esses trabalhos. A intenção da diretoria é que o mais rápido possível comece esses trabalhos. Nesse primeiro momento não existem algumas competições que o Guarani que não irá participar, e aí a diretoria vê como inviável começar agora a base, porque não tem meio que motivação para esses atletas só treinar, tem que também botar a garotada para jogar, para fazer algumas avaliações e também para motivar mais ainda. Então o Guarani quer deixar esse tempo para escolher bem esse nome para poder começar a fazer esse trabalho de base. E nós estamos tendo uma competição em andamento que é a Cariri Cup. Infelizmente, por essa questão de não ter um responsável para cuidar da base, acredito que o Guarani não tenha participado justamente por isso também, né? Não ter uma pessoa responsável para cuidar da base do clube. Uma ótima vitrine essa Cariri Cup para revelar atletas para o futuro, né? É o tipo de competição de base que os nossos clubes não podem faltar, os clubes profissionais. Eu me recordo, há um bom tempo atrás, na época da LDJ, sempre tinha aqueles jogos no Romeirão, as preliminares, né? E muita gente chegava mais cedo para ver a garotada da LDJ, era o chamado juvenil. Naquela época a gente nem chamava sub-20, sub-17, era o juvenil, ver o jogo do juvenil. Aí tinha Cearazinho, tinha o 13, tinha várias outras equipes, né? E tinha o juvenil do Icasa e o juvenil do Guarani. E para os garotos naquela faixa de idade de 17, 16, 18 anos, o sonho era jogar no juvenil do Icasa ou do Guarani, porque poderia ganhar uma chance no time profissional. Então, assim, é inadmissível nós não termos hoje essas equipes participando das competições de base. Ainda bem que o Icasa voltou esse ano, mas até bem pouco tempo não tinha. O Guarani precisa se organizar. O Guarani já revelou inúmeros bons jogadores através do seu juvenil, né? Que hoje chama sub-20, sub-17, sub-15, enfim, dependendo da faixa de idade. Então, não dá para pensar em futebol sério sem ter pelo menos um time de base de qualidade. O Guarani vacilou demais nos últimos anos com relação à falta desse trabalho nesse sentido. De fato, meu filho, o Guarani não participa da Cariri Cup por esse motivo, por não ter esse nome à frente da base, por não ter conseguido montar uma base. E não tem nada, né? Não tinha nada. Não tem ninguém treinando, não tem ninguém se organizando, não tem nada. O Guarani nem uniforme tem pra fazer uma base. Nem bola tem, na verdade. Acho que tem algumas lá no CT, não tenho a certeza absoluta, Evinho pode me confirmar. Porém, nem uniforme o Guarani hoje tem para começar um trabalho com categoria de base. Então, tem que começar do zero, literalmente, o Guarani, comprando bola, colete, cone, tudo isso o Guarani tem que fazer esse trabalho para começar com essa garotada. E para isso precisa de um nome, de uma pessoa que esteja de acordo com o pensamento da diretoria para fazer esse trabalho. Interessante é que tem um convênio com o município para isso, né, Anderson? Para investir nas categorias de base. O time não investe. Eu, sinceramente, não entendo. Bom que se diga que o convênio com o município ainda não foi selado esse ano, mas o Guarani vai atrás. Vai ser quando? Que o ano tá terminando já. O Guarani tá correndo atrás, já que a diretoria assumiu semana passada, o Guarani vai correr atrás de conseguir esse convênio para poder também começar esses trabalhos e já ter um dinheiro em caixa, pensando no futuro da equipe, pensando em organizar a equipe do Rubro Negro Juazeirense. Tá certo. Aqui, o Miranda mandou uma mensagem, JF. Botou: Marco Valério, não pude porque tenho a minha escolinha e não tem como eu trabalhar lá e trabalhar também no CT do Leão. Então, incompatibilidade de horário. E ele preferiu continuar com a sua escolinha, né? Tá certo. Valeu, Anderson, um abraço, hein? Valeu. Rapaz, é Kilmer que tá aí, é? Tá doido pra falar. Pronto, aqui. Antes de Kilmer, tem um chamador oficial do Kilmer na sexta-feira.
Rapaz, eu não sei porquê, lá de Portugal, sim, me mandaram aqui uma mensagem. Tem? De 6 segundos. Ah. Vamos ouvir, Jota, presta atenção, viu? Ah. É bem 6 segundos só. Arrocha. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir, vamos tentar ouvir? Hola, hola, un abrazo a los Pérez. Felicitaciones por su conquista en los Ferros Viarios. Aí, felicitações a Los Pérez pela conquista com seu ferroviário. Boa noite, lusitano, né? Quem torce ferroviário não é Kilmer? É o Los Pérez também é ferroviário. Deixa eu ouvir de novo, ver se eu entendi, viu? Vamos lá. Hola, hola, un abrazo a los Pérez. Felicitaciones por su conquista en los Ferros Viarios. Aqui não é português, não. Aqui é um castelhano. Espanhol, alguma coisa assim. Aí, de novo. Hola, hola, un abrazo a los Pérez. Felicitaciones por su conquista en los Ferros Viarios. Rapaz, acho que esse cara aqui é espanhol. Você vê como Los Pérez está famoso, né? Já cruzou o Oceano Atlântico, lá no velho mundo, já sabem quem é Los Pérez, JF. É isso, então vamos falar com o Kilber de Campos? Mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não entendi. Não, mas o Kilber tá pronto para falar, para trazer o seu material da capital do estado. Ah, agora sim. Foi o que eu disse. Boa noite, Kilmer. Boa noite, um abraço, meu querido Marco Valério. Grande JF Los Pérez é um danado. Famoso rapaz, moral, viu? Né, Marco Valério? Rapaz, e a foto de Los Pérez aqui na rádio segunda-feira? Foi um sucesso no nosso Instagram. Foi um sucesso. Foi. Esse Los Pérez, eita cabra velho danado. Manda um abraço pra Boi, ele tá ali ouvindo. Só doido pra tirar uma foto com você. Alô, Boi da Rifa, rapaz. Fala, aquele fera. abraço. Você é um internacional, rapaz. Prepara a sacola, que domingo tem peia. Será? É claro, meu filho, não tem a menor possibilidade. Eu tô com você também, viu, Kilmer? Eu acho que o Dorival Júnior leva essa. Eu sou flamenguista roxo, viu? Pois é, mas não seja roxo não, seja vermelho e preto mesmo. eu torço muito pela pessoa do Dorival. Gente boa. O Dorival é gente boa. Agora, aproveitar e saudar o Tubarãozinho, né? Que hoje pela Cariri Cup fez 5-0 no time do Revelação lá de Jati e avança para as semifinais da Cariri Cup, aí no Juazeiro do Norte, aí na Terra Santa, e enfrenta agora o Fluminense do Piauí. Deixa eu abraçar aqui uma galera que está nos ouvindo. Grande Zé Antônio, homem do marketing do Ferroviário, está aí no Cariri. O pessoal do CT do Miranda, o local mais agradável aí de Juazeiro do Norte em relação à base. Parabéns pela estrutura, os amigos do CT do Miranda. Aquele abraço aqui da capital cearense. Novidades do Tubarão mais amado do Brasil, da camisa mais bonita do estado. O Ferroviário hoje renovou com mais 2. Tarcísio, meia, fica, e outro que renovou o contrato, o volante César Sampaio, o deus da raça. É claro, guardadas as devidas proporções, eu comparo o César Sampaio com o Rondinelli, que vestiu a camisa do Flamengo na década de 80. Aquele jogador pau puro, raçudo, que levou até uma pancada no último jogo, teve que jogar com o manchão aqui no rosto. Bom, e o treinador? A diretoria não confirma, é claro, mas eu estou cravando, junto com os amigos do Paraná, e já passei a tarde perturbando-os, que o Matheus Costa, ex-Floresta, é o novo treinador do Ferroviário. Matheus Silva Ferreira da Costa, nascido em Curitiba a 14 de janeiro de 1987, que estava no Floresta, é o novo treinador do Ferroviário. Por enquanto, nem o Instagram do Ferroviário, nem o Facebook, ninguém confirmou. Nem o presidente, nem o Raul, nem o Dr. Valmir, ninguém confirma a contratação do Matheus Costa. Por enquanto, está valendo a minha opinião, o meu faro de repórter, cravando que Matheus Costa é o novo treinador do Ferroviário. No Ceará, o Ceará está viajando agora para Chapecó, saindo de São Paulo para Chapecó, e o Vozão só define o time, o técnico Wagner Mancini só define o time momentos antes da partida. Ele prometeu que vai mudar. O Eric, esse Eric é um danado, né? O vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, 26 jogos, 10 gols, 4 assistências. Até o presente momento é o vice-artilheiro ao lado do Wagner Love do Sport, com 10 gols anotados. O artilheiro da B é o Gustavo Coutinho, que pertence ao Fortaleza, tem 12 gols e joga no Atlético Goianiense. Já no Fortaleza, o Leão
com a derrota do Palmeiras. Verdão. Palmeiras ontem perdeu para o Grêmio pelo placar de 1-0 e o Fortaleza agora é o líder do retorno. Se você computar apenas os pontos do retorno, o Fortaleza soma 12, o Vascão da Gama 10, o Palmeiras 10 e o Bragantino 10. No segundo turno, o Fortaleza jogou 5, ganhou 4 do Inter, do Curitiba, do Corinthians e do São Paulo e perdeu para a equipe do Fluminense. São estas as novidades aqui da capital cearense, viu, o grande Marco Valério? Vai ficar pros palpites, Super Kilber? Eu tô à sua disposição, só não gostei quando você disse que jogaria pelo Grêmio. É que eu acho bonita a camisa do Grêmio. Ah, tá. Tudo bem, questão de gosto. Eu acho mais bonita a camisa encarnada. Inclusive, no Instagram do Timaço da Vale, quem quiser conferir, tem uma foto lá, aqui nos estúdios da Vale, do Valda Perboni, representante do Grêmio, e do Luiz Gaúcho, o melhor churrasco do Brasil pelo Internacional. Dá uma conferida lá no nosso Instagram, @Timaço da Vale. E quem puder comparecer amanhã na festa Farroupilha, será uma festa muito bonita, sem dúvida alguma. Acompanhe o jogo pela manhã e no finalzinho da tarde, começo da noite, vai lá saborear aquele churrasco maravilhoso, as comidas típicas do Rio Grande do Sul. Vai pagar um preço maravilhoso também, preço acessível, para você participar da festa Farroupilha amanhã no Clube dos Comerciários. Marco, em tempo aqui, rapidinho, os jogos de amanhã na Areninha do Frei Damião pelo Sub-13 da Liege, 3:30 da tarde, Escolinha do Careca contra o CT Cariri e na sequência Icasa e Cearazinho, meu querido presidente Matias, vice-presidente, querido Lolô, um abraço, obrigado pela audiência. Um abraço pro Luizinho Campos, nosso querido Neguinho da Retificação Francisco no Parque Triângulo, Jambil do Sítio Taquari, o treinador Pneu na Rua da Independência. Um abraço para todos vocês. Obrigado pela audiência. Quer dizer que quando o pneu não tá com bons resultados, a galera grita: troca o pneu, troca o pneu. O pneu furou. Aí ele diz: e como é que troca o pneu com o carro andando, né? Aí não Fala aqui, Marco. Deixa eu só passar aqui um detalhe que eu esqueci, que o CT do Miranda tá fechando uma parceria com o Ferroviário. Tô ligado. Vai ter uma escolinha do Ferroviário aí em Juazeiro, ou seja, o Ferroviário vai filtrar os melhores atletas e serão recambiados aqui para a capital. Quem sabe um goleador com a camisa mais bonita do estado do Ferroviário Atlético Clube. Parabéns ao pessoal do CT do Miranda. Por isso que o Miranda preferiu dar sequência no trabalho do seu próprio CT, tem essa parceria com o Ferroviário. Mas antes dos palpites tem o noticiário do Racha do Paulo. Com o nosso repórter especial, Bibi. Bibi. Boa noite, Bibi. Teu tupi. Foi. Tupi. Boa noite, meu filho. Mas Valério. Tá rouco, Bibi? Você gritando. A garganta. Você gritando por Delta Sá. É as vinhetas, viu, Marco? Trabalho demais nas vinhetas. Isso. E aí, boi? Passa de Kilber, a vida de Kilber, rapaz. E aí, que meio de campo? Parabéns pelo seu Ferroviário. Obrigado, Bibi. A Rocha? Vamos lá. A Rocha, Bibi. O Racha do Paulo aí, o Kleber, tá Sevemo e Reginaldo. O Pedinho Top Móveis, Carlos Silas, o Elson, Dr. William, o Marinho, rapaz, Fidelis. Pediu alô, o Manuel das Finanças. Aí, Samário. Ribamar, Bic Banco. O Nilo Lanches, o Vandinho da GCM, J. Ribeiro. E Galeguinho do Sofá, Genaro, rapaz. Inclusive, Marcos, Galeguinho do Sofá tá formando aí um time, viu, boi? Dos Master. E me convidou. Eu digo, Galeguinho, eu não tô bem não, rapaz. Você sabe disso. Aí. Por que você não tá bem? O que tá não acontecendo? tô bem, é o joelho, né, Marcos? Sim. Fisicamente. Lesão, né? Lesão, aliás. Certo. Mas ele me chamou. Mas obrigado, Galeguinho, pelo convite. Não sei se eu vou poder... Esse Galeguinho é um pai pra você, né, não? Rapaz, gente boa, Marcos. Gente boa, Pois é. Aí, Galeguinho. E pra você também, Você Genaro. fez espaço com ele já? Com certeza. Aí tá certo. Pronto, acabou? Manda um abraço pro Genival, irmão do Genaro. Tem que estar buchado, eu disse que é seu amigo. Tem que estar buchado, Rapaz, você conhece? Tem que dar buchada, rapaz. Joguei muito contigo, viu? Lá no... Você era um craque de bola. Isso. Rapaz, por falar em Tico, viu, Bibi?
Tico das Quentinhas, JF, disse que hoje não vai torcer para o Corinthians. Não vai? Ele prefere que o Corinthians perca, que é para que o Palmeiras não seja ajudado, entre aspas, numa hipotética vitória do Corinthians sobre o Botafogo. Ele me disse o contrário. Ele mandou mensagem pra mim aqui. Mandou pra mim. Tico, você tá com duas conversas, Tico? Não, você mandou pra mim aqui, dizendo... Manda o áudio, viu, Tico? Que eu tá no ar aqui, porque... Ô, JF tá com conversa... Meu amigo Tico das Quentinhas, nosso amigo disse aqui, eu disse que hoje sou Corinthians, pergunta a ele. Tá aqui, ó. Eita, e tão dizendo, esse boi é um flamenguista fuleiragem. Eita, boi. Não, é porque a gente tem de acordo, Marco, com o que o time tá jogando. O Flamengo não ganhou do Goiás, vai ganhar do São Paulo com essa bola. Antônio Carlos diz que hoje o Botafogo ganha. O Marujo tá dizendo que o Flamengo vai conquistar a Copa do Brasil, tá acreditando. Velho Marujo. Miranda tá dizendo que em breve parceria com o Ferroviário. O Kilmer já adiantou, Miranda. Tenente Simplício, daqui a pouco eu ouço, rapaz. Um abraço, Tenente Simplício, gente. Grande Tenente Simplício, gente muito boa. Cala a abelha. Uma rapidíssima informação do cenário nacional, não é do futebol. Bora que Bibi quer falar. A ex-jogadora de vôlei, a Valesca Oliveira, que lamentável. Pena, né, rapaz? Surgiu a informação agora que veio do boletim de ocorrência. Ela caiu do 17º andar de um prédio que ela estava e acabou, lamentavelmente, perdendo sua vida. Provavelmente, né? De acordo com o boletim de ocorrência, ela deve ter praticado suicídio, não se sabe ainda, mas isso, né? Lamentamos profundamente essa situação. E quem pensa em algum momento nisso, tire isso da cabeça. Pelo amor de Procure Deus. Tá certo? Que Deus é tudo. Bora, eu quero fechar. finalizar muito bem.